Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 11. Hoje nós veremos o versículo 11 e 12. Eclesiastes 9, 11 e 12. No capítulo 9 e no capítulo 10, Salomão está mostrando para nós questões sobre a vida e sobre a morte. Nós vimos na semana passada que desde o versículo 1 até o versículo 10, nós vimos que a morte vem para todos. Ninguém vai escapar da morte. E agora, a partir do versículo 11, Salomão vem então nos mostrar outra verdade sobre a vida. Agora, depois de ter falado para nós que aqueles que estão vivos fiquem atentos, porque a qualquer momento você pode morrer, agora ele continua no mesmo assunto sobre a vida, mas mostrando para nós que a vida ela é imprevisível. E olhando para do versículo 11 até o versículo 18, mas hoje nós ficaremos até o versículo 12. Do versículo 11 ao versículo 18, ele mostra essa verdade para nós. A vida, ela é imprevisível. Não somente a morte, ela vem inesperadamente. Pelo menos para nós, do nosso ponto de vista, a morte é inesperada. De repente, mesmo aquela pessoa que está há muito tempo numa cama, sofrendo de uma enfermidade, mesmo que a gente de alguma forma esteja esperando que a qualquer momento aquela pessoa possa morrer, mas quando a gente recebe a notícia, a gente leva um baque, né? Puxa vida. Infelizmente a pessoa morreu. A morte é inesperada. Mas, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, a morte vem na hora que Deus determina. Passa batido aos nossos olhos uma verdade preciosa da morte do Senhor Jesus. Lá no Calvário, quando Cristo ele entrega o seu espírito a Deus, e ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali temos a ideia de que a morte venceu Jesus. Não, de jeito nenhum. Ele tem as chaves da morte em suas mãos. Em Apocalipse ele tem a chave da morte em suas mãos. A morte está no poder de Cristo. Quando ele então diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava dizendo para a morte também: agora você pode vir. Agora eu estou liberando você, pode vir me buscar. É ele quem determina todas as coisas. E isso é o que nós veremos agora, nesse texto, nesses versículos. Nossa mente, meus irmãos, ela busca por previsibilidade. O que é previsibilidade? Minha filha está, desde a semana passada, olhando, não só ela, eu também, todos nós em casa estamos olhando a previsão do tempo para sábado que vem. Está todo mundo preocupado com a chuva, será que vai chover? 14% só de possibilidade? Não, acho que não tem perigo, não. Vai fazer um sol, vai ser um dia lindo, se Deus quiser. E ficamos olhando ali para a previsão do tempo. Nós buscamos previsibilidade nas coisas. Se trabalhamos, fomos dedicados aquele mês ali trabalhando e esforçados no nosso trabalho, esperamos um salário no final, como pagamento. Se cuidamos do nosso corpo, fazemos atividade física, cuidamos da uma boa alimentação, suplementos e tudo mais, esperamos ter saúde. Educamos os nossos filhos no caminho do Senhor, na palavra de Deus, esperando que chegue um momento na vida deles em que eles vão dizer assim: agora eu vou seguir no caminho. A aliança na qual eu fui criado desde pequeno, eu vou continuar nessa aliança com o Senhor. Continuarei no caminho da palavra de Deus. É o que se espera.
Mas de repente as coisas podem mudar. De repente você trabalhou um mês inteiro dedicadamente ali para o seu patrão, para a sua empresa, e aí chega alguém do RH chamando você para comparecer no RH e você já sente que alguma coisa estranha e quando chega ali você recebe a sua demissão. Eu trabalhei um mês inteiro dedicadamente para receber um bom salário, quem sabe até uma promoção, e eu recebo uma demissão. De repente você vai fazer um check-up, fazer uma rotina de exames, um check-up, estou bem, não estou sentindo nada, me alimento direitinho, faço exercício físico, tudo, durmo bem e tal, e vou fazer um check-up. O médico chama você, depois de algum momento, chama você e mostra para você o resultado de algum exame que ele fez, e você tem uma doença, e antes de você morrer com essa doença, ela vai gastar todos os seus recursos, vai deixar você sem um centavo. Estava esperando por isso. Aquele filho que você criou desde pequeno no caminho do Senhor, tal, e aí um dia ele foi para a faculdade e entrou numa dessas faculdades. Aliás, está difícil hoje a faculdade que não seja assim. Entrou numa faculdade onde os professores ensinaram a ele ideologias, pensamentos estúpidos, pensamentos podres, com a esperança, dizendo para ele que se ele abraçasse essas ideologias, ele seria o senhor do seu destino, ele mandaria em si mesmo, seria o dono do próprio nariz, seu corpo seria as suas próprias regras, e assim por diante, essa baboseira que a gente ouve por aí. De repente o seu filho volta para casa, o rapaz que foi para a faculdade volta um homossexual, a menina que foi para a faculdade volta parecendo um macho mal acabado. Você vê fracasso. Onde foi que eu errei? Não. A responsabilidade é dele agora. Ele assumiu essa vida torta. As coisas são imprevisíveis, irmãos. E Salomão vem dizer isso para nós. Assim descobre-se que a vida não é como uma locomotiva presa a um trilho. Às vezes essa locomotiva ela descarrila do trilho. Faz uma bagunça total. A vida ela é imprevisível. Olha o que Salomão diz no versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. O que Salomão está dizendo aqui é que nem sempre, se você tiver aquela versão, a nova versão transformadora, a NVT, você pode conferir isso, ela traz dessa forma. Nem sempre os ligeiros vencem a corrida. Nem sempre os valentes têm a vitória numa batalha. Nem sempre os sábios. Essa expressão, nem sempre. É isso que Salomão está dizendo. Embora não apareça a palavra nem sempre aqui na nossa versão, mas é isso que ele está dizendo. Nem sempre as suas habilidades. E aqui ele trabalha com dois grupos de habilidades. Ele trabalha com uma habilidade física, quando ele fala sobre a ligeireza. Embora a palavra que está traduzida por prêmio, no hebraico, a palavra é corrida. Não é dos ligeiros a corrida. E aí nós lembramos de um caso desses lá no Antigo Testamento. Um rapaz chamado Azael, de quem a Bíblia diz que ele era ligeiro como a corça, mais rápido que uma gazela. Mas não foi a ligeireza dele que o livrou da morte. Quando Abner, que sabia usar muito bem uma espada, o matou. Ele não foi ligeiro o suficiente. A ligeireza nem sempre é garantia de que você vai vencer a corrida. Tem até uma
uma historinha assim, né? A tartaruga e a lebre, né? A tartaruga venceu a corrida. Como? Eu não lembro dos detalhes da historinha. Procura depois que você vai ver. Mas é uma historinha, é ficção isso. Mas na vida acontece isso. Nem sempre o mais ligeiro vence a corrida. Quem gosta de Fórmula 1 aí lembra do grande Ayrton Senna. Não é? Quantas vitórias, quantas alegrias aquele homem, aquele piloto trouxe para o Brasil nas vitórias que ele teve e tudo mais. Mas naquele dia, na curva Tamborello, se eu não me engano, quando ele perdeu o controle ali, veio a óbito, morreu. Aquele dia ele foi ligeiro, mas não foi dele a vitória. Triste, né? E assim é a vida. Salomão também descreve outras habilidades, agora habilidades morais. Ele fala sobre valentia, sabedoria, prudência e inteligência. Essas habilidades. A vitória nem sempre é daquele cuja valentia é vista por todos. Lembra de Golias? O gigante Golias? Todo mundo via aquela muralha ambulante, aquele monstro de homem, e ele zombava de todo mundo, zombava de Deus, do Deus dos exércitos de Israel, zombava do Senhor Deus. E os israelitas, naquele momento, pareciam um bando de ratinhos escondidos, com medo do gigante Golias, que há dias vinha zombando do Senhor dos exércitos e ninguém fazia nada, nem mesmo o grandalhão rei Saul. A Bíblia diz que Saul, do ombro para cima, ele sobressaía a todos no reino de Israel. Então ele era grande também. Ele era um homem alto. Não tão alto quanto Golias. Golias media um pouco mais, quase 3 metros de altura, por aí, uns 3 metros. Grandalhão, descendente dos Enaquins, um gigantão. Mas Saul não era muito pequeno, não. Por isso é menor que Golias. Mas podemos dizer que Saul devia ter mais de 2 metros de altura. Porque do ombro para cima ele era o mais alto do povo. O mais alto do povo batia no ombro dele. E onde estava Saul? Junto com os demais, escondido com medo do gigante. Mas vem o pequeno Davi, que talvez não era muito maior do que o nosso Davi. Né? Não era muito maior do que ele, não. Pequeno Davi, valente. E a valentia de Davi foi vista por todos, mas não foi só a valentia de Davi que foi vista. Foi o zelo que ele tinha pelo nome do Senhor. Ele falou: como que vocês estão permitindo que este incircunciso filisteu zombe do nosso Deus? Espera aí, eu vou dar jeito nesse negócio. O que mais me impressiona também, uma das coisas que mais me impressiona nessa história, é que nenhum dos homens ali se envergonhou ou se sentiu envergonhado. Espera aí, um menino vai defender a gente? Não, espera aí, não é assim não. Não, ninguém fez nada. Tamanha era a covardia daquele povo. E o pequeno Davi, a gente sabe a história. Pega 5 pedras lisas ali do riacho, mas não foi preciso nas 5, só uma. Quando ele viu a testa daquele gigante, uma testa desse tamanho eu não posso errar. É essa mesmo que eu vou pegar. Pegou a funda e a Bíblia diz que a pedra cravou na testa do gigante. Meus irmãos, o osso mais duro que nós temos é o nosso crânio. Olha a habilidade desse menino, cravou na testa do gigante. Se entrou no olho, onde foi, eu não sei, só sei que entrou na cabeça dele e o gigante caiu ao chão. E Davi rapidamente pula sobre ele, saca a sua espada e corta a cabeça do gigante. Valente, né? Mas quem parecia mais valente ali? Golias. Pobre Golias. Quantas vezes você já encontrou na rua algum andarilho, um mendigo, e você senta para conversar com esse mendigo e descobre que um dia ele foi um diretor de uma empresa, que ele foi um homem de bens, de posses, mas algum revés na vida dele, com toda a inteligência que ele tinha, vou usar aqui os termos, com toda a riqueza, com toda a sabedoria que ele tinha, com toda a prudência que ele tinha, com toda a inteligência que ele tinha, um
revés na vida, acabou com tudo e ele se encontra desiludido e agora é um mendigo andando nas ruas. Há uma missão, se eu não me engano, acho que em Anápolis, a missão Vida. E fugiu o nome do pastor que cuida lá. Missão Vida, em Anápolis. Uma vez esse pastor estava aqui em São José, no nosso presbitério, contando as histórias. Ele contou exatamente uma história assim, de um homem que foi encontrado na rua, e quando eles trouxeram esse homem para o abrigo, conversando com ele, encontraram a família dele, o homem era um milionário, era um homem muito rico, muito rico. Mas aconteceu alguma desilusão na vida dele, que ele abandonou tudo. E a família o procurava e não achava. Foram encontrá-lo lá no interior de Goiás. Andarilho. Isso nos mostra exatamente o que Salomão está dizendo. Nem sempre é dos sábios o pão. Nem sempre a pessoa sábia tem pão em sua mesa. Às vezes ela passa necessidade. Nem sempre a pessoa prudente tem riquezas. Às vezes ela perde a sua riqueza e muitos prudentes que eu conheço não são ricos. Muitos homens prudentes com o seu salário, com os seus rendimentos, mas não são ricos. Muitos homens, muitas pessoas inteligentes também não são favorecidas. Olha o nosso país, olha o nosso governo. O nosso governo, ele favorece corruptos. Se cerca de bandidos, se cerca de corruptos. Há um tempo atrás tivemos um governo que priorizava pessoas que tinham competência para assumir aquele cargo, pessoas que tinham condição, inteligentes, para assumirem os cargos, os ministérios. Hoje não. Hoje lá, quanto mais bandido, melhor é para eles. Pior para nós. Mas nem sempre o mais inteligente é favorecido. Nem sempre o mais inteligente consegue o favor, consegue a graça. Imprevisibilidade. Porque o previsível seria o quê? O mais ligeiro vencer a corrida. Todas as corridas. Seria o previsível, os mais valentes sempre serem vitoriosos. O previsível seria os sábios nunca terem necessidade de pão, de comida. O previsível seria os prudentes sempre terem dinheiro e riquezas. O previsível seria os inteligentes sempre sendo favorecidos. Mas aí Salomão vem e diz, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. E a frase final do versículo 11, ele diz assim, porém, tudo, ou seja, todas essas coisas, né? A vitória, o vencer a corrida, o vencer uma disputa, o pão, o alimento, a riqueza, o favor, depende do tempo e do acaso. Eu sei que essa palavra acaso para nós não desce bem, né? E de fato não é uma tradução apropriada essa palavra acaso, embora apareça na maioria das traduções, na maioria das versões. Mas um grande exegeta, a quem eu respeito muito, chamado Walter Kaiser Jr., ele explica detalhadamente isso. Eu vou tentar ser bem simples na explicação aqui, né? Depois, se você quiser, eu posso mandar o texto dele para você ler com calma e entender melhor, se você não conseguir entender a minha explicação aqui. Mas Walter Kaiser Jr., ele explica da seguinte forma, o termo hebraico pegar, né, que aqui é traduzido por acaso, né, ele não deve ser traduzido por, entre aspas, pela palavra acaso. A palavra hebraica pegar significa ocorrência, e vem do verbo kará, né, o outro verbo hebraico, que significa encontrar. No entanto, o fato que esta ocorrência ou evento normalmente é uma ocorrência má. Em razão do verbo compartilhado por este sujeito composto estar no singular, e aí a palavra, em vez de ser
depender, né? A tradução, em vez de ser o verbo depender, devia ser suceder, acontecer. Essa é a tradução correta. A ideia é uma só. Agora preste atenção no que ele diz. O tempo, aqui ele fala, né? Depende do tempo e do acaso. O tempo é um tempo de juízo a ser administrado por Deus, no qual ele pode permitir que eventos e situações da vida subjuguem e destruam aqueles cuja dotação de habilidades, inteligência, sabedoria, prudência, de habilidades, pareça negar qualquer possibilidade do fracasso deles. Geralmente uma pessoa que é prudente, uma pessoa que é inteligente, sábia, ela não conta com o fracasso, né? Ela se estriba, ela confia nas suas próprias habilidades e se acha imbatível, mas pode fracassar. E aí ele termina dizendo assim: é inútil confiar na capacidade humana em vez de no Deus vivo. Em vez de você confiar em você, confie no Deus vivo. O que ele está dizendo aqui, quando depende do tempo e do acaso, Salomão está dizendo o seguinte: depende de você estar no lugar certo, na hora certa, e de Deus abençoar você, ou de Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. E isso corrobora com tudo que eu tenho dito para vocês, que nós temos visto em Eclesiastes, quando se fala sobre adquirir riquezas. Eu tenho mostrado isso para você. O livro de Eclesiastes deixa isso claro para a gente. Só existem duas formas de alguém enriquecer-se nesse mundo. Uma é sendo desonesto, é sendo um homem perverso, roubando e pegando o que não é dele, e vai enriquecer, pode ter certeza disso. Não estou falando que você tem que fazer isso, tá? Por favor, não saia daqui. Se você acordou agora na mensagem, o pastor Olivar está mandando a gente pegar as coisas dos outros. Por favor, não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que essa é a maneira que os ímpios geralmente enriquecem. Passando a perna nos outros, pegando o que é dos outros, defraudando os outros. É assim. E a outra maneira de você enriquecer não vai depender de você somente. Vai depender de Deus. Você deve ser trabalhador, dedicado, bom administrador dos recursos que você tem, saber fazer aplicações e ampliar as suas riquezas. Mas se Deus não te abençoar, se Deus não quiser que você fique rico, esqueça, meu irmão, você não vai ficar rico. Mas não fica triste, não. Porque se Deus não te quer rico materialmente, Ele vai dar a você o que você precisa para viver de forma que glorifique a Deus e de viver uma vida tranquila e sossegada na presença dEle. Ele vai dar a você a verdadeira felicidade, que não depende de riquezas. Ele vai dar a você a verdadeira paz, que não depende das circunstâncias, depende só dEle. Ele vai dar para você. Fica tranquilo, confie em Deus. Se Deus quer que você enriqueça, pode ter certeza, você vai ficar rico. E quando você ficar rico, não esqueça daquela oração do escritor de Provérbios. Senhor, duas coisas eu te peço, não mas negue, que eu não seja nem rico e nem pobre, para que pobre eu venha roubar e desonrar o teu nome, e rico venha a mim ensoberbecer e esquecer de ti. Se você ficar rico, se Deus abençoar que você fique rico financeiramente, tenha bens e posses, use isso para a glória de Deus, use isso para o bem dos outros. Por favor, não sou comunista, não sou socialista, não acredito nessa baboseira, por favor. Estou falando de você ser frugal, frugalidade. Você olhar para os bens que Deus te deu e você olhar para eles dizer o seguinte: por que só eu vou desfrutar disso? Eu vou ajudar um irmão. Vou cuidar primeiro dos domésticos da fé, dos meus irmãos aqui. Vou compartilhar, porque na matemática de Deus é assim que funciona. Na matemática de Deus, quando você divide, você não fica com menos, você multiplica. Se tiver algum professor de matemática aqui, fique tranquilo, não estou pervertendo a matemática não, só estou falando que a matemática de Deus é diferente da nossa. Quando você divide, você não fica com menos, você agora tem duas pessoas abençoadas. Porque o que importa é a bênção de Deus, o que importa é isso, não a coisa, não os objetos. E aqui Salomão está dizendo isso, não depende de nada a não ser de você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
Porque às vezes você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas na hora errada. Às vezes você está no lugar errado, fazendo a coisa certa, está no lugar errado, já está na hora errada também, né? Mas está fazendo a coisa certa. Depende do tempo e da direção de Deus. Acaso aqui seria isso, a direção de Deus. Deus conduzindo as coisas na sua vida, guiando a sua vida, direcionando os seus passos, para que tudo aconteça do jeito que Ele quer que aconteça. E preste atenção, sucesso não é a gente que determina. O sucesso na vida do crente, não, do servo de Deus, não é o crente que determina esse sucesso. Não é o que eu penso sobre sucesso. Geralmente, sucesso é o quê? Eu comecei uma obra, eu terminei, entreguei aquela obra, tive sucesso. Eu fiz um planejamento, executei e deu certo. Chegou no final, deu certo, tive sucesso. Sim, não deixa de ser. Mas o sucesso para a vida do crente é fazer a vontade de Deus. Eu vou dar para você alguns exemplos de homens que humanamente, aos olhos humanos, fracassaram. Mas eles tiveram sucesso. Comecemos com João Batista. Como que João Batista terminou a vida dele? Literalmente, perdeu a cabeça. Não, ele não perdeu a cabeça. Arrancaram a cabeça dele. Porque a cabeça dele estava no lugar certo, o coração dele estava no lugar certo, estava na pessoa de Deus. Ele estava obedecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, cumprindo a missão que Deus colocou para ele. E ele morreu, covardemente, decapitado. Mas ele obteve sucesso. Ele teve sucesso. Ele cumpriu a missão. Outra pessoa que aos nossos olhos parece ter sido um derrotado, mas não foi. Foi vitorioso, e na vitória dele todos nós somos vitoriosos. O Senhor Jesus. Quando ele entrega o seu espírito na cruz, depois é tirado da cruz e sepultado, acabou-se a esperança. A morte venceu Jesus. A morte segurou Jesus por 3 dias. Mas na manhã daquele domingo, ela foi derrotada. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Diz o apóstolo Paulo. O que parecia ser derrota, era a vitória. E não só a vitória de Jesus, a vitória de todos aqueles que confiam nele. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Olha que maravilha, né? Aos olhos humanos, bem-sucedidos não. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas à frente ele diz: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, ele terá sucesso em tudo que fizer. Por quê? Porque o coração dele está na pessoa certa, o coração dele está fazendo o que é certo, o coração dele age na hora certa. E por isso ele tem sucesso, ele é bem-sucedido em tudo que fizer. Aqueles que confiam em si mesmos, isto é, em suas próprias habilidades, logo depararão com situações que revelarão a total falta de controle da parte deles. Por isso, abra sua Bíblia comigo no Salmo 37. E vamos ler juntos Salmo 37, versos 3 a 7. Salmo 37, 3 a 7. Vamos ler juntos. Salmo 37, 3 a 7. Leamos. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Agora vá comigo lá em Provérbios capítulo 3,
Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8. Provérbios 3, 5 a 8. Leamos juntos. Provérbios 3, 5 a 8. Vamos esperar todos achar. Leamos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não te estribes no teu próprio entendimento, na tua sabedoria. Estribar. Quem é da roça, como eu, sabe o que é isso. Estribo é aquele arco onde você põe o pé para subir no cavalo. Você apoia ali o seu pé e joga a perna por cima, você monta no cavalo. É o estribo. Estribo é lugar de apoio. Então, estribar é se apoiar. Não apoie, não deposite a sua confiança em você mesmo. Tudo o que a nossa cultura atual, ou sempre, a cultura humana, sempre disse, é ao contrário. Né? Confie no seu coração, confie nos seus próprios instintos. Geralmente quem fala isso está pensando no seu dinheiro. Geralmente. Confie nos seus próprios instintos. Né? Faça um investimento e tal. Está de olho na sua carteira e você vai cair na conversa dele. Não confie nos seus instintos, não confie na sua sabedoria, por mais sábio que você seja, não deposite em você a sua confiança, deposite no Senhor. Não deposite, vou fazer aqui uma paráfrase ao versículo 11, não deposite a sua força na sua ligeireza, não deposite a sua confiança na sua ligeireza, na força dos seus músculos, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua habilidade, na sua prudência de fazer os cálculos ali e agir calculadamente. É isso que é ser prudente, né? Alguém que faz cálculo em tudo ali para ter o resultado esperado. Não deposite na sua inteligência a sua esperança. Confie no Senhor. Confie no Senhor, diz a palavra dele. Salomão continua então descrevendo a limitação e a finitude do ser humano e usa uma figura bem humilhante até. Ele diz assim no verso 12: pois o homem não sabe a sua hora. Mas no versículo 12, no versículo 11, ele terminou dizendo que tudo depende de você estar na hora, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mas ele diz: cuidado, você não sabe a sua hora. Tanto pode apontar para a hora da minha morte, eu não sei quando eu vou morrer, mas essas palavras também apontam também para o fato de que eu não sei discernir as coisas, eu não sei discernir o futuro. Eu não sei, eu preciso de alguém que não só saiba discernir o futuro, como alguém que tenha o controle sobre o futuro. Quem é essa pessoa? Só Deus, ninguém mais. E agora ele usa algumas figuras aqui que são humilhantes. Ele diz assim: como peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Veja, a calamidade ela cai de repente sobre nós. Inesperadamente. A vida ela é imprevisível. A vida debaixo desse sol, a qualquer momento. Agora há pouco estava nublado. Estava todo mundo com frio aqui, não estava? Já estou começando a esquentar. Eu olhei no termômetro, olhei ali na previsão do tempo, por volta do meio-dia, agora estaria fazendo 20 graus. Já vai esquentar. Mas é imprevisível. Parecia que ia ficar nublado o dia inteiro. As coisas são imprevisíveis. E assim são as calamidades. Elas caem de repente sobre nós. Nós somos quais peixinhos sendo apanhados por uma rede. Os peixes que são apanhados pela rede são aqueles que estão nadando ali tranquilamente. De repente a rede cai sobre eles e os fecha. E eles não
para onde sair. Os passarinhos, aqui fala do laço, né? Eu, quando era criança, eu caçava com arapuca, fazia uma arapuca. O bichinho ia lá comer a quirerinha que eu punha lá para ele, de repente, quando ele pisava, pá, caía, fechava ele. De repente, subitamente. Já não aconteceu algo assim com você? Subitamente você foi pego de surpresa por um revés na sua vida, alguma coisa que mudou completamente o curso das coisas que você estava planejando fazer? Se não aconteceu, espere. Isso você pode esperar. Isso é previsível. Algo imprevisível vai acontecer. Pode ter certeza disso. Aliás, essa é a única previsão que a gente pode fazer. Só não sei quando também, tá? Mas imprevisíveis acontecerão. Quantas vezes eu marquei aconselhamento ou uma visita em um determinado horário e algo aconteceu ali que me mudou, aí eu tive que ligar para a pessoa, por favor, eu vou atrasar alguns minutos ou vou ter que cancelar, porque aconteceu um imprevisto, algo imprevisível que aconteceu. Assim é a vida. Mas às vezes os imprevisíveis, eles são extremamente desagradáveis. Eles vêm e mudam completamente a nossa direção, a nossa vida, mudam completamente a nossa situação. Não é fácil. E aqui a palavra calamidade literalmente significa algo ruim, mal, algo que traz aflição, miséria, traz feridas, nos fere. Acontece. Acontece com todos nós. Mas também observe que, apesar de haver esse aspecto da coisa que acontece inesperadamente, fora do nosso controle, Salomão também fala de um outro aspecto dessas coisas ruins que nos acontecem. Elas acontecem como resultado de ações erradas nossas. Ele diz assim, e assim se enredam. Ele não diz, e assim eles são enredados, porque aí muda completamente o modo, né? Alguém os enredou. Aqui não, ele está dizendo, e assim eles se enredam. Eu mesmo provoquei essa situação na minha vida. E assim se enredam os filhos dos homens. Muitas coisas, muitas calamidades, muitas coisas ruins que acontecem conosco são consequências de erros que nós cometemos. E o principal erro que eu e você podemos cometer é confiar em nós mesmos em vez de confiarmos em Deus. Em vez de pormos a nossa confiança em Deus, pomos em nós mesmos, em nossas habilidades. Mas eu sou um cara habilidoso, eu sei, eu tenho uma lábia, eu sei como convencer, eu sei como planejar, eu sei fazer cálculos que ninguém sabe, eu sei fazer. E fica tranquilo, está comigo, está em boas mãos. Vai dar certo. Esse é o principal erro. Aliás, se você for lá em Provérbios 16, 18, vamos lá, Provérbios 16, 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 16, 18. Vamos juntos? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Algo que precede, algo que vem antes. O que vem antes da ruína? Da derrota, da queda. Nariz empinado. Quem anda com o nariz empinado, soberbo, não está olhando onde está pisando. Daqui a pouco. E quem é o soberbo? Aquele que confia em si mesmo. Soberbo não é só alguém que anda com o nariz empinado se achando tal. Mas esses que andam com o nariz empinado e se achando tal, eles são soberbos porque eles confiam em si mesmos. Eles se acham os melhores. Soberba. Ela precede a ruína, a destruição, a queda. Aliás, o que aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva, chamado de queda, não é à toa. Porque no momento em que Eva foi tentada, ela não foi tentada apenas a comer um fruto proibido, ela foi tentada a não confiar
na palavra de Deus e passou a dar ouvidos ao seu próprio coração e a Satanás. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida tomaram o coração de Eva. E ela pecou contra Deus e Adão junto. Adão ali no pecado. E junto aos dois, todos nós somos pecadores. Olha o tamanho da queda de Adão e Eva. Bem, aplicando essas verdades para o nosso coração, eu quero aqui ressaltar. A vida, ela é imprevisível. Nós continuaremos esse assunto semana que vem, no versículo 13 ao 18. A vida, ela é imprevisível. Seus infortúnios são inevitáveis e muitas vezes não há como escapar deles. Recebe uma notícia trágica. Um ente querido seu sofreu um acidente na Dutra e morreu. Não tem como reverter isso. Mas o que ele estava fazendo lá? Ninguém estava esperando, de repente ele sofreu um acidente e morreu. Pronto. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos diz que nós devemos nos preparar para o inesperado. Olha como que Deus é misericordioso. Até nisso a gente vê a misericórdia dele. Marcelo, se prepare para o inesperado. Daniel França, se prepare para o inesperado. Ele está dizendo para nós. Se prepare para o inesperado. Algo inesperado pode acontecer. Tanto bom quanto ruim. Não é só coisa ruim também, né? Não estou aqui para trazer só notícia ruim. Tá? Estou aqui para falar também de coisas boas. De repente você é surpreendido com uma boa notícia. Não estava esperando por isso. Pode acontecer. Quando as habilidades vierem, e até mesmo quando vierem repentinamente, quando as dificuldades vierem, e mesmo repentinamente, não devemos nos surpreender. E quando a vida é boa, não devemos acreditar que por nossas próprias habilidades naturais, elas nos pouparão de tempos difíceis. Não, eu estou guardando aqui para o futuro, eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldade, eu estou sendo precavido. Seja, não está errado não, tá? Mas não ponha nisso. Se as suas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração, diz o Senhor Jesus. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração, diz a palavra de Deus. Seja precavido, sim, seja bom administrador daquilo que você tem recebido de Deus, mas não confie na sua habilidade. Não importa quão talentosos sejamos, ou quão bem estejamos preparados, ou quantas vantagens tenhamos na vida, nós também podemos sofrer um dia mal, alguma dificuldade, algum revés que vai mudar tudo na nossa vida. Infortúnios sobrevêm, tanto aos que temem a Deus, quanto aos que não temem. Mas qual a diferença? Então, se quem teme a Deus passa por infortúnios, passa por coisas imprevisíveis que mudam completamente o rumo da sua vida, e os que não temem a Deus também passam pelas mesmas situações, então por que então? Qual a diferença? A diferença está em que aqueles que temem a Deus, ainda que sejam pressionados diante de uma situação difícil, não desanimarão. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, já encerrando, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesses versículos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. No versículo 7 ele fala, né, da grandeza do ministério que Deus lhe conferiu. Ele é um vaso de barro contendo em si a mensagem gloriosa do Evangelho. Mas aí no verso 8 ele diz assim, juntos, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vamos ler o 10 também. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo diz, eu posso passar por tribulações,
Eu posso ficar atribulado com uma situação, mas eu não fico angustiado. A tribulação é algo externo, a angústia é algo do coração. Eu não vou permitir que o meu coração reaja pecaminosamente a uma circunstância, a algo externo. Estão me atribulando, chacoalhando. A ideia de tribulação é exatamente isso. Vem do termo de uma ferramenta chamada tribulon. Tribulon era um gancho cheio de serras que eles usavam para cortar o trigo. Então ele passava a mão na toceira do trigo, né, ali na moita de trigo, e vinha com o tribulon e cortava. No momento em que ele passava aquele dente cheio de serras, de dentes, o trigo se agitava. Daí de onde vem a palavra tribulação, é algo que nos agita, não é assim? Algo que nos chacoalha. Aí o apóstolo Paulo diz, mas eu não fico angustiado. A coisa está lá fora, não está aqui dentro. Aqui o meu coração está em Cristo Jesus. Perplexo. Recebe umas notícias, né, que deixa a gente perplexo, a gente caído. Porém, não desanimados. E a gente tem ficado desanimado diante de muitas coisas que a gente tem visto, né? Não vamos desanimar não, irmãos. Vamos perseverar, confiantes em Cristo. Perseguidos, porém não desamparados. Estão me perseguindo? Não, estão perseguindo a Jesus. Lembra de Paulo? Saulo, o caminho de Damasco. Quando o Senhor Jesus se revela gloriosamente para ele ali, ele cai ao chão cego, né, com a impossibilidade de ver, e ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus filhos? E perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E ai daqueles que fizerem isso. Por isso Paulo não se via desamparado, ele não estou sozinho nessa luta. Eu não estou sozinho, Cristo está comigo. Eu posso até ser abatido, posso ficar triste ali, abatido, mas eu não serei destruído. Assim é a vida do crente. Algo imprevisível pode fazer isso conosco, mas continuaremos firmes. Já aquele que não teme a Deus, quando bate o imprevisível na vida dele, muda toda a situação, ele fica desesperado, ele se descabela, ele fica angustiado e perde o rumo, Se a tua força se mostra pequena no dia da angústia, a tua força é pouca. Dias de tribulação, coisas imprevisíveis, ruins, calamidades que acontecem a nós, são ações de Deus mostrando para nós onde está o nosso coração. Nosso coração está em nossas habilidades, está em Deus. Onde está o seu coração? Que Deus o abençoe e o ajude a ser cada vez mais confiante no Senhor. Crescimento espiritual é isso. Como que eu sei que eu estou crescendo? Se eu estou confiando cada vez mais em Jesus. Quanto mais eu confio em Jesus, sinal que eu estou crescendo espiritualmente. Que seja assim na sua vida, para a glória do Senhor. Amém. Coloquemos-nos em pé e encerremos o nosso culto